Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Maciel, eu sou especialista de produtos da Hartmann e eu queria trazer para vocês algumas informações sobre o Vivano, que são os alarmes e algumas intercorrências que vocês podem vir a ter durante a prática no dia a dia de vocês, tá? Então, para começar, eu queria conversar um pouco com vocês sobre quando acontece o alarme do tubo bloqueado. Quais são as questões que podem vir a acontecer que vão causar esse tubo bloqueado. Então, uma das possibilidades é a questão de parte da extensão ter algum tipo de dobra, tá? Às vezes por conta do paciente estar deitado em cima, então se houver algum tipo de dobra, seja no porte que vai estar alocado lá no paciente, seja na extensão do reservatório, ele vai acusar o tubo bloqueado. Então, quando acontecer isso, é só a gente desfazer a dobra que o equipamento vai voltar a funcionar normalmente, tá? Outra questão que pode vir causar o tubo bloqueado é o fato de vir a ter algum entupimento da extensão por conta, às vezes, de algum resíduo vindo da lesão, ou então, às vezes, por conta de ocorrência de algum pedaço de coágulo. Quando isso acontecer, uma opção que vocês podem ter para tentar auxiliar a fazer a desobstrução é uma técnica onde vocês vão estar utilizando uma seringa e soro fisiológico ou água destilada para conseguir lavar o sistema. Um cuidado só que eu oriento vocês: quando vocês forem injetar esse líquido, né, seja o soro fisiológico ou água destilada, vocês se atentarem em quanto de conteúdo de líquido está sendo injetado no sistema para vocês levarem em consideração depois no volume do reservatório, tá? Então, existem várias opções. E aí essas opções de técnica vai ficar mais a critério do que vocês vão se sentir mais confortável de fazer. Então, uma opção é de vocês fazerem a desconexão das duas extensões. Se vocês observarem, a gente tem duas entradas, né? Uma é a entrada que é a maior, que é a do exudato, e a outra é a passagem de ar. Isso vai acontecer nas duas pontas. Vocês vão pegar com a seringa e injetar esse líquido com o equipamento ligado. Vocês vão injetar o soro ou a água destilada e pode injetar nas duas vias, tá? E vocês podem fazer isso nas duas pontas e depois voltar a fazer a conexão. Porque aí o equipamento ele vai sugar todo esse conteúdo que foi injetado e vai auxiliar na passagem desse coágulo ou desse resíduo que está causando obstrução. Tem profissional que, às vezes, ao invés de fazer essa lavagem pela entrada dos conectores, às vezes prefere fazer lá onde está o curativo do paciente. Então, tem profissional que, às vezes, vai preferir fazer uma abertura ali no curativo para fazer a colocação do líquido. Tem profissional que, às vezes, vai preferir junto com a agulha, mas aí a gente vai ter que tomar um cuidado por conta de colocar a agulha para não machucar o paciente, e injetar esse líquido, porque aí o líquido vai passar por toda a extensão e vai ajudar também na desobstrução do sistema, tá? Outra opção que pode estar acontecendo, causando o tubo bloqueado, às vezes quando a gente vai fazer a técnica da instalação da terapia por pressão negativa, quando a gente faz a abertura ali do hidrofilme, né, do nosso filme transparente no curativo do paciente, a gente tem que tomar um cuidado para que aquela abertura seja sempre maior do que essa abertura que tem no porte, porque caso ela seja menor, quando vocês ligarem o equipamento, ele pode vir a entender que está tendo uma obstrução pelo fato da abertura lá no curativo estar muito pequena. Então, a sugestão que a gente sempre dá é de fazer uma abertura no tamanho de mais ou menos de uma moeda de R$1, porque aí a gente vai ter a garantia que vai ficar num tamanho adequado. Ou então vocês podem usar como parâmetro essa parte ainda onde tem o silicone, que é esse quadradinho, que aí vocês fazem mais ou menos desse tamanho para depois vir a colocar e grudar o porte lá no curativo, tá? Outra ocorrência que pode acontecer é quando a gente tem uma lesão com uma exudação muito viscosa. Essa exudação muito viscosa, às vezes ela pode causar uma saturação num período menor de tempo da espuma.
E aí, quando causa essa saturação na espuma, o equipamento pode entender que está havendo um bloqueio do sistema pelo fato dele não estar conseguindo fazer a pressão negativa ali no sistema, tá? Então, nesse caso, quando a gente tem a saturação da espuma, a gente não tem muito o que fazer além de fazer a troca do curativo e colocar uma espuma nova. Outra intercorrência, alarme que vocês podem ver no sistema do Vivano é quando ele tem a bateria baixa, né? Então, quando ele começa a identificar que a bateria está com uma carga baixa, ele vai acusar que precisa fazer o carregamento lá na tomada. E quando o profissional demora muito para fazer essa colocação, essa conexão na tomada, depois de mais ou menos 1 hora, o equipamento vai dar um último aviso e aí vai aparecer uma mensagem de desligamento automático. Quando surgir essa mensagem, em 5 minutos, o equipamento vai desligar por completo, tá? Então, quando surgir essa mensagem de desligamento automático, significa que o equipamento acabou por completo a bateria dele. Outra intercorrência que vocês podem vir perceber no equipamento é quando ele acusa que o reservatório está cheio. Então, quais são as possibilidades que pode vir acontecendo? Primeiro, que o reservatório realmente se completou, e aí vocês vão ter que fazer a retirada dele e substituir por um reservatório novo, tá? Outra possibilidade que pode acontecer dele acusar o reservatório cheio e vocês olharem e não estar cheio é quando tem, às vezes, a chegada de uma gotinha de exudato, alguma coisa no sensor. Se vocês pegarem um reservatório, nessa parte de cima aqui, ó, vocês vão ver que tem um sensor, que é o sensor que identifica quando o reservatório está cheio. Mas se cair qualquer conteúdo, uma gota que seja de exudato aqui, ele vai acusar reservatório cheio. Por isso que a gente sempre orienta, quando for mexer no equipamento, sempre manter o equipamento em pé, nunca deitar o equipamento, porque quando vocês deitarem, pode ser que a exudação vai vir atingir o sensor, tá? Outra situação que pode acontecer, às vezes no pós-operatório, acontece de o paciente ter uma ocorrência de um sangramento e quando a exudação cai aqui no reservatório, às vezes pode respingar alguma gotinha do exudato, às vezes um coágulozinho, alguma coisa aqui no sensor, e isso vai fazer com que acuse que o reservatório está cheio. Quando acontecer isso, de ter essa sujidade no sensor do reservatório, a única possibilidade que vocês vão ter de resolução é de fazer a substituição desse reservatório por um reservatório novo. Outro alarme que vocês podem vir a ter na utilização do Vivano é quando ele acusar que a vida útil da bateria foi excedida. Isso acontece quando o tempo útil de utilização do equipamento ele já atingiu o seu máximo. Quando isso acontecer, vocês precisam entrar em contato com o seu representante, né, que atende a instituição de vocês, porque eles vão precisar enviar o equipamento para manutenção para fazer a troca, provavelmente, dessa bateria. Nesse caso, o equipamento ele fica inutilizável, tá? Então, nessa situação, vocês mesmos só têm que acionar algum representante da Hartmann. Outro alarme que vocês podem vir a ter é o de vazamento. Quais são as possibilidades quando acusa esse alarme? Uma delas é que pode estar havendo um vazamento lá no próprio curativo, pelo fato do filme transparente ter se soltado. Nessa situação, vocês vão tentar identificar. Uma dica é de tentar ouvir, às vezes, o barulho. Quando tem um vazamento, vocês conseguem perceber um barulho de parecendo uma bexiga que quando ela está esvaziando, tá? Isso acaba auxiliando a encontrar onde está acontecendo esse vazamento. Quando tiver a necessidade de colocar um novo curativo, o que a gente orienta? Vocês pegarem uma tesoura, uma lâmina estéreo, fazer o recorte dessa porção que se soltou e colocar um filme transparente novo no lugar, tá? Outra situação que pode causar o vazamento, às vezes uma má conexão do reservatório. Então, quando vocês identificaram que não tem problema lá no curativo, uma possibilidade que eu sugiro é tira o reservatório e recoloca, porque às vezes pode ser problema da conexão. Outro problema, às vezes, é
a má conexão aqui nesses conectores das extensões, tá? Se vocês observarem nas pontas, de um lado vocês vão ver ranhuras e na outra setinhas. Vocês sempre vão combinar ranhura com ranhura, seta com seta e vocês vão encaixar. Sempre quando fazer o encaixe, vocês têm que ouvir esse tique, né? Que identifica que foi feita a conexão adequada. Caso contrário, vocês coloquem e não ouvir o barulho, aí vocês vão retirar e fazer a recolocação até ouvir o barulho desse clique. Outra possibilidade que pode estar causando vazamento é às vezes alguma ruptura da extensão, tá? Às vezes pode acontecer por conta de alguma tração muito grande, haver alguma ruptura na extensão dessa mangueira que a gente tem no sistema. Vocês também podem ver o alarme de impacto. O que isso significa? Isso pode aparecer quando houver a queda do equipamento. Então, se alguém por acaso deixou o equipamento cair no chão, ele vai acusar esse impacto. Ou então, se alguém bateu no equipamento com força, alguma coisa nesse sentido. Quando houver esse alarme aparecendo, vocês também precisam entrar em contato com o representante da Hartmann para que a gente faça a retirada do equipamento, porque aí nesse caso ele precisa ir para a manutenção para a gente estar verificando se teve algum prejuízo no equipamento e resolver o problema identificado. Vocês também podem identificar um outro alarme, que é o de dispositivo inativo. O que isso significa? Esse alarme vai ser acionado quando, por algum motivo, vocês pausaram o equipamento ou então vocês ligaram e não deram play na terapia. Quando o equipamento fica nessa situação por um período de 30 minutos, ele vai acionar esse alarme de dispositivo inativo. Para você fazer com que ele pare de ser acionado, é só vir dar o play na terapia, fazer o equipamento começar a funcionar, que ele automaticamente vai sumir. Ou então, se por algum motivo vocês terminou a terapia, não vai utilizar mais o equipamento, é só desligar o equipamento, que aí resolve o problema também.